Olá, minhas traças, sejam bem-vindos de volta a esse nosso vídeo maravilhoso do canal Leia Preta Leia, esse lugar onde a gente sempre fala de literatura significativa e empoderadora, porque aqui a gente acredita que a literatura, a educação, são grandes ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar pessoas. E justamente por causa disso que o canal Leia Preta Leia tem parcerias com algumas editoras ou institutos editoriais que são independentes e que tentam fazer trabalhos ótimos aí de inclusão, de acesso à literatura simplificada, né, para o público, que é o caso do Instituto Mojo. Então nós vamos fazer mais uma resenha de livro do Instituto Mojo hoje, que é a nossa parceira, e é do livro As Aventuras de Alice, que faz parte da coleção Mundos Extraordinários, que é uma coleção de livros infantis em geral, que já foram lançados 8 livros até agora, e no segundo semestre serão lançados acho que mais 8, se eu não me engano. Inclusive, a Instituto Mojo está fazendo uma promoção, um sorteio, onde ela vai sortear a coleção completa dos livros do Mundos Extraordinários, que tem o livro da Selva, tem Alice nos Países das Maravilhas, tem Anne de Green Gables, tem o Jardim Secreto, enfim, vários livros aqui que eu mesma já resenhei. Tá no Instagram deles, eu vou colocar o link aqui, o sorteio sai no dia 8/7, agora essa semana. E eu vou fazer a resenha de hoje, vou falar um pouco, na verdade, de curiosidades sobre As Aventuras de Alice, que é um livro de Lewis Carroll, né? Foi escrito em 1864 e depois teve uma continuação em 1972, que foi Alice através do Espelho. E esse é um volume completo que a Mojo produz, né, e ela edita. Então, vai ser essa nossa resenha, nosso bate-papo de hoje sobre esse livro. Eu espero que vocês gostem muito dessa resenha, mas antes de começarmos, queria aproveitar para convidar você para fazer parte, né, do mundo do Leia Preta Leia e se tornar uma tracinha de livros, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like para mostrar que você gosta desse conteúdo e também me siga no Instagram. Faça parte aí da nossa equipe, do nosso grupo, né, do Leia Preta Leia. E se você quiser receber newsletters, né, a nossa newsletter Afrolit, que é quinzenal, semanal, quando dá, se você quiser receber novidades, né, do Leia Preta Leia, eu vou colocar o nosso formulário aqui para você preencher, o nosso formulário do grupo do Google para você receber essa newsletter. Então, vamos ao vídeo e puxa a vinheta. Bom, gente, então vamos começar falando sobre esta primorosidade que é o livro da Mojo. Eu quero que vocês deem uma olhada nesse livro primeiro, esta edição em capa dura, que tem uma lombada pintada e que é uma edição ilustrada maravilhosa. Esse, como eu disse, é um volume completo que chama As Aventuras de Alice, né? E contém o Alice no País das Maravilhas, de 65, e Alice através do Espelho, que é de 1871. Esse livro ele é traduzido por André Christie e Ricardo Giacetti, e todas as ilustrações são do André Aducci, que é o cara que ilustra, né, os livros da coleção Mundo Extraordinário. Então ele é um livro ilustrado, começa com várias ilustrações, né, e incrível, né, e ele é traduzido do original. Porque como é que funciona o sistema da Mojo? A Mojo, ela é um instituto sem fins lucrativos, e eles têm esse projeto de publicar livros em domínio público, fazer com que eles possam publicar esses livros gratuitamente. Um livro em domínio público, o que acontece? Existe uma coisa chamada Convenção de Berna, que é um conjunto de países que decidiu que, a partir de 70 anos após a morte de um autor ou dos descendentes desse autor, os royalties, né, o direito de copyright desse livro, ele se torna público, e aí a gente não tem que pagar mais direitos autorais, que foi o que aconteceu com Lewis Carroll, né, sei lá, meados do século XX. E aí, esse livro, na verdade, o original, ele fica gratuito e qualquer pessoa poderia editar. A Mojo, ela pega essa edição original, que é em inglês, que é no caso do Alice, aí tem Pinóquio, que é escrito em italiano, ou Peter Pan, que é escrito em francês, e eles têm uma equipe de pessoas voluntárias que vão fazer a tradução exclusiva da Mojo, que acaba sendo uma tradução também um pouco mais atual, né, para 2021, e fazem essa edição ilustrada em capa dura, perfeita, maravilhosa, sem defeitos. Quando você compra essas edições, que os preços variam entre 49 e 60 e poucos reais, você está financiando a produção desses e-books gratuitos. E aí no site da Mojo, e todos os links estarão na descrição,
a Mojo vai e disponibiliza esses e-books gratuitamente para crianças, adolescentes, quem quiser assistir, poder ler esses livros de graça. Então toda vez que você compra um livro da coleção de Mundos Extraordinários, você financia para que a Mojo continue produzindo e-books gratuitos de livros em domínio público, de altíssima qualidade, para as pessoas poderem ler de graça na internet. Então, é uma instituição sem fins lucrativos, ninguém está ficando rico com isso aqui, todas as pessoas trabalham voluntariamente para isso aqui e fazem um material de altíssima qualidade. E a Mojo também está lançando uma coleção de livros mais adultas agora no mês de agosto, e eu vou colocar essas informações aqui embaixo para vocês no site da Mojo, e eles vão produzir edições de livros mais adultos numa outra coleção, mas a coleção Mundos Extraordinários vai ser renovada agora no segundo semestre, e aí vai aparecer o livro da Selva 2, o livro da Selva que fala a história do Mowgli, né, o menino lobo, Anne de Avonlea, vai sair outras edições de livros que têm licença, né, domínio público. Então eu acho assim que é um investimento maravilhoso para você ter uma coleção de livros lindos. Eu tenho aqui todos os meus livros da Mojo, eu coloquei aqui. São 4, né? Eu já estou com metade da coleção completa. Eu tenho Anne de Green Gables, né, que é esse aqui, Pinóquio, Jardim Secreto e As Aventuras de Alice. Alguns eu comprei, outros a Mojo me deu de presente, né, como é o caso das Aventuras de Alice. E a Mojo também tem esse leaflet aqui, esse panfleto, que é o recital da Anne de Green Gables, que é um item exclusivo da Mojo que você pode comprar também. E vou falar rapidamente então sobre o enredo de Alice. Alice do País das Maravilhas é uma história super conhecida. Alice através do Espelho ela é menos conhecida, mas é basicamente a história de uma criança, uma menina loira inglesa de 7 anos, que um dia ela tá ali numa árvore muito entediada, enquanto ela vê a irmã mais velha dela lendo um livro que não tem figuras, e ela fica chateada porque haveria um livro sem figuras, e ela é uma menina muito imaginativa, que inclusive costuma conversar com ela mesma como se ela fosse 2 pessoas, e ela vê um coelho de colete, paletó e de relógio correndo porque ele está com muita pressa. Então a Alice segue e entra na toca desse coelho e ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo e até chegar quase no centro da Terra, que na verdade ela chega ao País das Maravilhas, que foi o livro que foi originalmente escrito como Alice in the Underground, né? Alice debaixo da Terra. E lá no País das Maravilhas ela vai encontrar figuras, né, muito famosas do popular, né, do populário que a gente conhece infantil, como a Lebre de Março, a gente tem o Chapeleiro Maluco, o Gato do Sorriso e a famosa Rainha de Copas, que tem o seu exército, que são os baralhos, né, e tem o rei, o valete, enfim. Ela vai para esse país, que é um país muito maluco, tudo de cabeça para baixo, e aí quando ela chega lá, ela conhece aquela bebidinha que faz ela crescer, o bêbame, e o bolinho que faz ela diminuir, e ela vai aumentando e diminuindo de tamanho, e conhece a Taturana, né, que também dá conselhos para ela, e essa é uma história aí muito de fábula, muito cheia de enigmas e cheia de sátiras de coisas populares da época, e é uma história muito clássica, infantil, que já foi adaptada para o cinema, e depois a Alice, através do espelho, ela volta para o mundo do País das Maravilhas, mas dessa vez ela vai através do espelho para encontrar o Chapeleiro Maluco de novo. Então esse é um universo que todos nós amamos. Eu amo o universo de Alice, sempre amei, é um dos meus filmes infantis favoritos. Adoro a edição de Tim Burton de 2010, com aquela atriz que tem um nome complicado, né? E é uma história assim maravilhosa, e aí eu me peguei relendo e rindo muito das coisas e também não entendendo muitas das coisas, porque à medida que Alice é muito parecida com Pinóquio, né? Quando a gente cresce, a gente não consegue mais entender algumas daquelas que são quase ilusões infantis que ela tem, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre o famoso Lewis Carroll, né? Os livros Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho foram escritos por Charles Ludwig Dodgson, né? Esse era o pseudônimo do Lewis Carroll. Esse cara foi um matemático e também foi um romancista, um fabulista, um contista e um fotógrafo, e também foi ministro da Igreja Anglicana inglesa. Ele nunca se casou, ele nasceu em 27 de janeiro de 1833 no condado de Cheshire, no Reino Unido, que inclusive é o nome do gato, o gato de Cheshire, que a gente foi traduzido como o gato do sorriso aqui no Brasil. O Lewis Carroll, ele recebeu uma educação muito religiosa na infância, porque o pai dele queria que ele fosse ministro
da igreja anglicana, coisa para a qual ele estudou até 1851, porque ele estudou em Oxford, e ele é um matemático tão excelente que depois que ele se formou, ele foi convidado para se tornar professor de matemática em Oxford. E aí, a partir de 51, ele se afastou um pouco, né, da igreja, das suas questões como ministro anglicano, e passou a ser professor universitário. Ele ficou muitos anos dando aula em Oxford e escrevia muito sobre as possibilidades de uma infância feliz, também fazia muito críticas à sociedade da época e tal. E ele sempre foi muito apaixonado por truques de mágica, por ilusionismo e por jogos matemáticos e enigmas. Inclusive, parece que o livro de Alice está cheio de enigmas matemáticos escolhidos. E, infelizmente, ele faleceu em 1898, né, de pneumonia. E aí eu quero falar sobre algumas curiosidades sobre o universo de Alice, né? Alice, a nossa loirinha, foi inspirada numa criança verdadeira, chamada Alice Liddell. Alice Liddell era uma menina de 10 anos, ela era filha de um amigo do Carroll, que era o Henry George Liddell, que era um reitor da Christ Church, que era a igreja, né, a qual o Carroll trabalhava. Ele estava num passeio com Alice, suas duas irmãs e o pai delas num barco pelo Tâmisa. E aí Alice pediu a Carroll que contasse uma história para ele e para suas irmãs. E ali naquele momento, isso foi em 1862, ele criou essa história de uma menininha chamada Alice, que cai atrás de uma toca do coelho e vai para um universo invertido. E ela gostou tanto que ela pediu, né, pro Lewis Carroll que ele escrevesse uma história, o que ele fez e acabou entregando a ela em 1864, ainda com o nome de Alice's Adventures Underground, ou seja, as aventuras de Alice debaixo da terra. E ao longo dos anos, assim, isso é uma coisa extremamente polêmica que eu vou falar pra lá, o Lewis Carroll sempre teve uma relação muito próxima com meninas, com crianças de 10, 12 anos. Eram as amigas dele. Então Alice Liddell era tipo uma de suas amigas e ele escreveu o livro também para ela. A diferença é que a Alice era uma menina de cabelos castanhos, ela não era uma menina loira, e a nossa Alice sempre foi uma criança loira, né? Aí, em mais tarde, em 1865, ele melhorou o livro e mudou o livro, que no início tinha 18 mil palavras, para um livro de 35 mil palavras e acrescentou as cenas que tornaram o livro muito mais famoso, que são as cenas que envolvem o gato do sorriso e o chapeleiro, lá naquele chá infinito das 5 que ele tem com a lebre de março. Que se vocês lembrarem, né, a rainha roubou o tempo do chapeleiro e eles estão sempre parados no chá das 5, então eles vão mudando de cadeira e trocando os talheres e vivendo um chá das 5 infinito. Ele, a lebre de março e a preguiça. Outra curiosidade é que a primeira tiragem de 1865, ela foi de 2.000 exemplares, mas ela foi retirada das prateleiras porque o ilustrador John Tenniel reclamou muito da qualidade de impressão, porque esse livro sempre foi ilustrado. Inclusive, eu tenho aqui um livro, deixa eu pegar, que ele é muito parecido com o original, que inclusive está à venda no meu sebo A Toca, que tem as ilustrações originais do livro, que foi produzido na época, né, que sempre foi um livro ilustrado, vocês podem ver aqui, e o cara reclamou e eles tiraram. Mas a segunda tiragem de 2.000 exemplares esgotou-se totalmente das vendas e se tornou uma verdadeira paixão das crianças, inclusive de adultos ilustres, como Oscar Wilde, né? E foi traduzida por 50 para 50 idiomas. E outra curiosidade é que uma das pessoas mais apaixonadas por o universo de Alice era a Rainha Vitória, a grande rainha da Inglaterra, que teve o segundo reinado mais longo da Inglaterra depois da Elizabeth II, né? Nossa querida Betinha, que vai viver para sempre. A Rainha Vitória era muito fã desse conto e eu fico me perguntando por quê, que eu acho que talvez ela gostou da ideia da Rainha de Copas de poder gritar: cortem as cabeças! Cortem as cabeças! Essa coisa de monarquia, essas pessoas gostam muito. Uma quinta curiosidade é que o gato do sorriso, ou gato de Cheshire, ele foi inspirado nos animais da raça British Shorthair, que são animais que eu vou colocar a foto aqui e que realmente parecem muito com o gato do sorriso. São animais peludinhos fofinhos que são muito comuns na Inglaterra, inclusive. Alice nos Países das Maravilhas é cheio de referências históricas e também é cheio de enigmas matemáticos que dizem que o Lewis Carroll colocou no livro porque ele adorava esses jogos matemáticos. Eu não encontrei nenhum enigma porque eu não sou muito inteligente em matemática não, mas dizem, por exemplo, que tinha alguns desses enigmas, né? Como, por exemplo, o enigma que o chapeleiro louco pergunta para Alice se ela sabe a semelhança entre o corvo e uma escrivaninha. Eu não sei, vocês sabem? Diz que tá cheio aí de um enigma matemático, que na verdade era uma sátira matemática que ele escreveu naquela época.
Outra coisa que se fala é que a obra era um retrato da adolescência, de todas essas mudanças, né, que essa fase envolve. O que é esquisito também porque a Alice era uma criança, né? O livro também é cheio de paródias de músicas e poemas infantis daquela época. Então tem várias versões no livro, inclusive que a Alice lê e fala que ela tem certeza que ela tá ditando errado, que ela ficou tão louca, né, naquele país que ela tá cantando as músicas infantis errado. Então isso é uma paródia e são muitos detalhes, gente, que a gente não consegue pegar porque isso é muito da cultura inglesa do século XIX. Mas existem lugares na internet onde você consegue ver explicações dessas paródias. Outra curiosidade muito interessante é que a China proibiu a publicação da venda de Alice no País das Maravilhas em 1931 porque eles acharam um absurdo que os animais no livro falassem e se comportassem como humanos. Então eu não consegui ver essa informação, se até hoje é proibido, mas parece que sim, desde 1931 Alice no País das Maravilhas não pode ser publicado na China, porque os animais não deveriam agir, né, como humanos, o que quer dizer que Kung Fu Panda deve ser um ultraje para a cultura chinesa, não deve nem passar na China, né? E a 10ª curiosidade muito engraçada, né, é que existe uma síndrome chamada Síndrome do País das Maravilhas. É um distúrbio neurológico que atinge a visão e faz com que o paciente veja os objetos maiores do que são, chamado de macropsia, ou menores, chamado micropsia. E faz todo sentido porque a gente sabe que a Alice diminui e aumenta de tamanho várias vezes ao longo do livro, né? E vamos falar um pouco sobre adaptações da Alice para a TV e para o cinema. A Alice já foi adaptada mais de 40 vezes para o cinema em diversas versões e foi uma das primeiras adaptações de livros para o cinema já ainda em 1903. Alice no País das Maravilhas foi um dos primeiros filmes a serem lançados no início do século XX, em 1903. Ele era um filme ainda em cinema mudo, com um comprimento de 12 minutos, inclusive você pode assistir esse quase completo, o filme quase completo no YouTube. Vou colocar o link aqui de um vídeo de mais ou menos 9 minutos. Foi um dos primeiros filmes adaptados em livros da história. E ele tem uns efeitos especiais bem interessantes, como por exemplo, quando a Alice vai diminuindo e vai crescendo, eles vão mudando os tamanhos dos móveis da sala. Vocês conseguem ver isso na edição do vídeo. Então quando ela vai ficando maior, a mobília vai ficando menor. E para ela parecer menor, a mobília vai ficando maior. Mas tem umas coisas meio creepy, porque o coelho maluco, mesmo o coelho branco, é um personagem muito assustador nesse filme original. A Disney ela é responsável pelas duas maiores adaptações de Alice para o cinema. A primeira, que era o desenho de 1951, que foi um fracasso de bilheteria, ninguém gostou desse filme na época, e que com o passar do tempo acabou se tornando um clássico. Eu, por exemplo, adoro, né? Adoro esses desenhos dessa época, adoro Dumbo, adoro Alice dos anos 50, né? Mas se tornou um clássico. Já a versão de 2010, que foi feita, dirigida pelo Tim Burton, se tornou uma das versões de filmes mais rentáveis da Disney, porque chegou a lucrar mais de 1 bilhão no mundo todo, e é uma versão maravilhosa, eu adoro. É uma das versões mais famosas, assim, e aí a gente lembra que, na verdade, a Alice, já com 19 anos, ela recebe uma proposta de casamento, depois que o pai dela já faleceu, e ela volta ao País das Maravilhas, sem ter muita lembrança de que ela esteve lá quando ela era criança, e é muito legal. Adoro as personagens, adoro a Melissa Bonham Carter fazendo a Rainha de Copas, e eu acho uma versão maravilhosa, super colorida. E em 2016 a Disney lançou Alice Através do Espelho, que é também com a mesma atriz e com Johnny Depp no papel de chapeleiro, mas é um filme com menos efeitos especiais, porque ele não é dirigido pelo Tim Burton e sim pelo James Bobbin. E agora vamos falar sobre algumas polêmicas aqui envolvendo o universo do Lewis Carroll. Dizem, inclusive, né, as más línguas, que o autor sofria de alucinações e de transtornos que alteravam sua visão, que era justamente alucinações que faziam com que ele percebesse objetos maiores ou menores do que eles eram, e isso acabou sendo refletido no livro e depois serviu de inspiração para a história da Alice. Essa doença ela foi descoberta em 1955 por John Todd e foi denominada, né, a Síndrome de Alice no País das Maravilhas. Eu vi isso em alguns lugares, não tenho certeza, mas faz sentido realmente, né? E o segundo maior polêmica, na verdade a pior maior polêmica, era a questão, né, do Lewis Carroll ser acusado de ser um pedófilo, né? Uma das maiores frases mais marcantes do Lewis Carroll era: gosto de crianças.
exceto meninos, né? E ele tinha um interesse muito grande em menininhas. Ele desenhava e fotografava menininhas nuas e seminuas, sempre com, né, o aval dos pais, o que não quer dizer muita coisa, né? E ele depois pediu, né, no futuro, que essas fotos, depois que eles fossem mortos, elas fossem ou queimadas ou devolvidas para essas moças, que agora eram adultas, para que ele não gerasse nenhuma polêmica, mas algumas dessas fotos sobreviveram, né? Em algum momento ele disse: se eu tivesse a criança mais linda do mundo para desenhar e fotografar, e descobrisse nela um ligeiro acanhamento, por mais ligeiro e facilmente superável que fosse, de ser retratada nua, eu sentia ser um dever solene para Deus abandonar por completo a solicitação. Existem algumas fotos dessas que eu não sei se estão circulando na internet, espero sinceramente que vocês não procurem. Uma delas é a foto de uma menina chamada Evelyn Hatch, de 1878, que era uma criança de 12 anos que foi fotografada totalmente nua. Então assim, existia muito essa polêmica de que ele gostava muito de menininhas, inclusive dessa questão de fazer um livro sobre Alice em homenagem a essa Alice Liddell, e ele chamava essas crianças de minhas amiguinhas. Inclusive existe um livro que foi lançado pela editora Sete Letras, chamadas Cartas às Suas Amiguinhas, que era um conteúdo de cartas que Lewis Carroll trocou com algumas dessas crianças, que essas cartas foram analisadas de forma muito fria, racional, e revelam uma intimidade fora do comum com Lewis e essas crianças, né? E o Lewis era um cara celibatário, é um cara que nunca se casou e que falava que gostava muito de meninas. E aí tem toda essa polêmica, né? Mas também por que o pai vai deixar um homem adulto fotografar sua filha nua? Mas enfim, ele tinha uma relação esquisita com crianças que hoje a gente pode ser considerada como pedofilia, embora não houvesse nenhum caso de dizer que ele fosse envolvido com nenhuma criança. Mas é uma grande polêmica que fala sobre Lewis Carroll, mas que eu não acho assim que mancha, né, a obra maravilhosa que ele escreveu, até porque a gente não tem nenhuma prova. É esquisito o cara tirar fotos de crianças seminuas, muito, muito, muito esquisito, inadequado, totalmente fora da realidade. Hoje em dia o cara seria preso por porte de pornografia infantil, a gente sabe disso, né? Mas a gente não pode olhar, porque a gente também não estava lá e não tem como saber, mas segundo análises que foram feitas desses materiais, parece sim que ele tinha um interesse bem esquisito em crianças, né? Então é toda uma polêmica que está por trás do lançamento desse livro, mas que não deixa de ser um clássico, né? E a história por si só é maravilhosa. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para oferecer hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa resenha e curiosidades sobre o universo de Alice. Se você tiver um desejo muito, sim, irrefreável de adquirir esse livro, que eu super recomendo, eu vou colocar aqui o link do Instituto Mojo, né, para você adquirir. Esses livros não saem caros porque a edição é maravilhosa, e também recomendo que você adquira os outros que eu mostrei para você, né, e toda a coleção Mundos Extraordinários. Mas se você tiver sem din-din para comprar, vou colocar o link aqui onde você também pode baixar o e-book gratuito dos livros de Alice. E temos uma terceira opção, que é essa edição que eu tenho, que é uma edição inglesa da Oxford World Classics. É uma edição que está em inglês, completa, com Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. Eu comprei na Inglaterra, está novinha, maravilhosa e ilustrada. Se você quiser adquirir, também estará no meu Instagram do Sebatoca para você adquirir. O link estará aqui na descrição também. Bom, pessoal, obrigada por ter assistido esse vídeo hoje maravilhoso. Se vocês tiverem gostado, façam parte do nosso universo Leia Preta Leia e se torne uma tracinha de livros hoje, se inscrevendo no canal aqui embaixo. E também aproveita e deixa o seu like, porque aí o YouTube fica sabendo que você gosta desse tipo de conteúdo. Aproveita também e me siga no Instagram em @leiapretaleia. E saiba que nós temos um blog, né? Um blog chamado leiapretaleia.com.br, e estará o link aqui. Lá tem sempre muitas informações sobre os livros que eu resenho, e eu também divulgo outras resenhas e outros conteúdos muito mais do que aqui no canal do YouTube. Então siga a gente no blog. Era isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Fico por aqui e vejo vocês na próxima segunda-feira, e já deixo o aviso que essa semana, excepcionalmente, vai ter vídeo no Freewin na próxima quarta-feira. Beijinhos! Ei, só pra avisar, tô te dando duas opções de vídeo pra você continuar assistindo, essa ou essa. Clica numa delas e continue maratonando o universo do Leia Preta Leia.